Irmãos, estamos numa caminhada, e hoje a última carta, carta à igreja em Laodiceia. Esse texto é a última carta, Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo 14, carta à igreja em Laodiceia. Fomos a todas as cartas e essa é a pior carta delas, então deixamos por último. Na verdade, é a última do texto, é a última carta a receber. Seguimos em ordem cronológica bíblica, não na ordem talvez que tenha sido enviada. Então, Laodiceia, ao anjo que está na igreja em Laodiceia escreve: este diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o principal da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem és frio nem quente. Quem dera fosses quente ou frio, porque és morno, nem é quente nem é frio. Estou pronto para vomitar-te da minha boca. Dize, pois, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és fiel, que tu és infiel. Sim, és miserável, é pobre, é cego e é nu. Aconselho-te de mim, compraste o ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para vestirdes, a fim de que não seja manifesta a vergonha plena da sua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Irmãos, a carta a Laodiceia não há uma exaltação ao povo. Nas outras 6 cartas vemos um ponto de exaltação, embora Filadélfia mais exaltada, Éfeso um pouco exaltada, mas Laodiceia, zero exaltação. O problema de Laodiceia, quando nós vamos olhar a história, é de que ela era uma igreja influenciável. A influência mundana da cidade de Laodiceia invadiu a congregação. Eu não estou falando de uma igreja de centenária, mas de uma igreja que tinha nem, talvez, 10 anos de vida estabelecida. O poder da influência social da cidade de Laodiceia invadiu a comunidade de fé. Não havia rede social, não havia informações como temos hoje, mas a avareza da sociedade invadiu o corpo de Cristo, a igreja. Você vai perceber que a carta ela não vai falar de grupos internos que atrapalham a igreja. Não há nicolaítas, não há Jezabel, não há falsos judeus, não há nada disso. O que há em Laodiceia é uma igreja que já começou crescendo em fracasso. Essa carta fala muito para a gente porque ela nos aponta para zelo e arrependimento. Zelo e arrependimento. Porque Laodiceia era uma cidade pequena, mas muito rica, onde as pessoas mais abastadas da geografia da Ásia Menor iriam para lá fazer investimentos. Vivia do tecido, vivia-se da lã, vivia-se de púrpura, onde as pessoas ganhavam muito dinheiro e morar em Laodiceia era um status social estabelecido. Hoje nós não entendemos a dinâmica daqueles movimentos, mas as pessoas, para entrarem em cidades, elas levavam com elas um salvo-conduto, um documento assinado ou pelo rei, ou por um governador, ou por uma autoridade máxima daquela geografia, para que ao chegar naquele lugar, ele fosse reconhecido. As pessoas mais abastadas carregavam um anel bacana no seu dedo de ouro. Tiago vai exortar a igreja do primeiro século de que nós não podemos tirar uma pessoa pobre da primeira fileira para colocar quem tem um anel bacana. Ele está querendo mostrar um conceito social de pessoas que valorizavam mais os ricos do que os pobres. É interessante que Laodiceia vive tudo isso. Glamour, luxúria, riqueza, ostentação. A cidade carrega isso e as pessoas entenderam o evangelho, mas não mudavam de vida. Entenderam o evangelho de Jesus, nós queremos Jesus, queremos o céu, queremos mudar de vida, queremos estar numa comunidade de fé, mas não queremos mudar nossos comportamentos. É interessante que quando nós começamos a nossa caminhada, muita coisa a gente teve que mudar. Me lembro de uma moça que converteu e ela aceitou Jesus, ela já era crente, na verdade, ia à igreja, mas um dia, num culto, ela foi impactada pelo Espírito Santo.
Ela era de uma igreja muito tradicional e naquele culto, um ambiente de glória como esse, ela foi impactada e ela voltou para casa e falou, agora eu vou ser crente, mudei de vida. Eu vou mudar de vida. E ela deitada na cama, o Espírito Santo falou com ela, você vai ter que primeiro mudar o seu linguajar e segundo o seu vestuário. Então, o linguajar, ela falou, bom, então não posso falar bobagem, xingar palavrão, e que negócio todo você sabe. Meu vestuário. E ela abriu o guarda-roupa e quando ela começou a olhar, ela descobriu que ela só tinha 2 calças jeans, 2 camisas e um par de sapato. Porque tudo ela teve que jogar fora. A roupa que essa moça vestia não condizia com a fé que ela professava. Os negócios que fazemos, se não professa a nossa fé, não é porta de testemunho. As postagens que usamos em rede social é um perigo. O sujeito posta lá de cuequinha, no Natal, segurando uma água de coco, e escreve embaixo, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Irmão, você não é crente não, não é possível. Porque rede social não é lugar de cuequinha nem de biquíni, minha irmã, diga amém. Por favor. Eu estou de olho na sua rede social, minha irmã e meu irmão. E se eu ver, eu vou chamar atenção. Vou mandar no direct. É que eu olho muito pouco, mas sempre chega, eu sempre reclamo. Irmãos, nós não podemos caminhar indo para o céu pagando preço de inferno. Porque nós fomos alcançados pela graça. Jesus fez o trabalho difícil. O que temos que fazer é andar somente em santidade. Agora, o problema de Laodiceia talvez seja, primeiro deles, a avareza. Está tudo beleza, tem dinheiro sobrando. Não que não possa ter dinheiro sobrando. É que se o dinheiro encontrar um espaço no meu coração, a avareza entra junto. A Bíblia não condena, eu quero que você seja o mais rico dessa cidade. É, só alguns, não dá para todos também, porque alguém tem que trabalhar para você continuar rico. Então, só quem recebeu a primeira palavra profética que vale. Mas o que acontece, irmãos? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, o amor ao seu patrimônio é a raiz dos males. Um dos homens mais ricos do Brasil passou uma crise há um tempo atrás aí, você sabe até de quem eu estou falando. E esse camarada entrou no carro mal, querendo morrer, porque ia ser preso, estava todo enroscado, problema de lava-jato aqui, limpa terreno ali, é tudo isso. E ele ele entra no carro chorando, e o funcionário que era segurança e motorista falou assim, tá precisando de alguma oração? Ele precisa entrar numa igreja. E o motorista saiu lá da zona sul do Rio e foi parar numa zona norte, num lugar muito pobre, muito carente. Saiu na tele do jornal essa foto. E está lá o ricão sentado e o segurança do lado, num lugar onde todo mundo é igual. Cantou, cultuou, celebrou. No final, chamou para pastor, faça uma oração por mim. E o pastor foi lá, o cara era famoso, orou por ele, abençoou. E ele pegou o talão de cheque, preencheu um cheque de 2,5 milhões de reais. E entregou na mão do pastor, pastor, isso aqui é para abençoar a igreja. O pastor disse, não. Hoje nada. Guarda esse dinheiro com você. Aqui você só entrou para ser abençoado. Ele olhou para aquela igreja humilde, irmão, e era humilde mesmo, porque eu conheço o pastor. Ela era muito humilde. Um lugar muito pobre. Ele falou assim, pastor, mas são 2,5 milhões de reais. E o pastor maduro, com sabedoria, disse, de que importa tanto recurso e ter infelicidade de eu deitar na cama? Nós já temos tudo. Fomos alcançados pela graça. Mesma palavra de Eliseu ao Naamã, que queria dar uma grande oferta, e Eliseu falou, não precisamos de nada, você já recebeu a cura, volta para lá com os seus recursos, não precisamos dele não. A igreja de Laodiceia vive essa crise. Temos tudo o que precisamos. Está tudo bem. Ela recebe uma carta do céu. Jesus manda uma carta à igreja. Ela é escrita e ela chega à igreja. E agora o pastor, o líder, recebe essa carta. E o carimbo inicial lá do remetente é o seguinte: este diz o amém. A testemunha é fiel, verdadeira. O princípio da criação. Uau, é Deus mesmo falando. É Ele, só pode ser. E ele começa a narrar. Não o que estava por fora da igreja, mas o que estava por dentro. Ele começa a narrar o que estava por dentro da igreja. Eu fui numa exposição, irmãos, de veículos, de carros. Eu fui pregar numa igreja e o pastor me levou para almoçar. E do lado, no evento do Sesc, do lado, tinha um ginásio com exposição de veículos
bacanas, e eu fui lá olhar. E tinham carros muito lindos lá dentro. E aí um dos carros, a gente podia até ligar o carro para ouvir o ronco do motor, mas tinha uma Ferrari que não tinha motor lá. Estava só a carcaça dela. Estava perfeita a Ferrari, eu entrei, sentei, mas não tinha motor. Não sei porquê, também nem quero saber, para não ter problema de ter que pagar o IPVA daquele carro. E eu olhei e falei, uau, mas cara, você não pode ligar que está sem motor. Era um carro perfeito, lindo. Se tivesse em cima de um transporte de veículos, de uma prancha, ninguém imaginaria. Ele está perfeito, mas não pode se mover. Não tem motor. Por fora está perfeito. Por dentro falta o principal. A igreja externamente está jóia, mas por dentro. O Espírito Santo é aquele que olha o dentro, o interior. Ele não está olhando a estética, o modelo do culto, que está tudo bacana, o dentro, o interior. O Senhor está escrevendo para uma igreja que está sofrendo por dentro. Porque o problema não era pontual, era toda a comunidade. Haviam poucos fiéis naquela casa, e o Senhor fala assim, olha, eu conheço as obras dessa igreja. Eu conheço as obras. E as obras não são nem quentes, nem frias. A gente usa esse texto para falar de avivamento, quando, na verdade, esse texto está nos apontando para posicionamento e influência. A cidade de Laodiceia, ela recebia correntes de duas cidades, que eram cidades mais altas. Uma cidade termal, a cidade de Colosso. Ela enviava águas quentes que desciam de regiões vulcânicas e elas desaguavam em Laodiceia, formando um grande lago. E uma cidade vizinha enviava águas geladas, frias, do derretimento de geleiras de montes muito altos. A água gelada vinha de um lado esquerdo, a água quente vinha do lado direito, e no centro se juntava aquela água morna. As pessoas visitavam as geleiras para tomar banho nas águas geladas, visitavam as águas termais para tomar banho quente, mas ninguém se juntava naquelas águas mornas, porque elas causavam vômito, elas faziam mal para quem bebia daquela água, elas faziam mal para a saúde. A mistura das águas congeladas das geleiras com fosfato que vinha junto das águas termais, das águas vulcânicas, transformava numa água que ela era insuportável no cheiro, no gosto, e se você tivesse contato com a pele, causava enfermidade física. Então o Senhor está dizendo o seguinte, olha, vocês recebem influência das águas quentes e das águas frias. Mas quando vocês juntam isso, não há um tempero, há uma doença. É impossível, irmão, receber influência do céu e influência da terra na nossa caminhada em Deus. Ou nós decidimos caminhar 100% no Evangelho, ou caminharemos perdidos completamente para o inferno. A decisão de uma vida santa, meu irmão, não passa por uma influência terrena, mas apenas por uma influência da palavra celestial. E não tem a ver com esse negócio, pastor, o mundo está entrando na igreja. Irmãos, há 50 anos atrás bateria era coisa do mundo e hoje não é mais, passou essa fase. Mas a guitarra é do Satanás. Eu ouvi isso a vida inteira e hoje tem guitarra aí. Acho que Satanás nem sabe tocar guitarra, porque deve ser difícil demais esse negócio. E bateria, então, o cara não pode ser normal para tocar esse negócio. Fala a verdade, irmão. É uma perna para o negócio, é um negócio de doido isso aqui. Só crente para tocar esse negócio mesmo. E o que é baterista não é crente, vai converter. Em nome de Jesus, porque tem que ser crente para tocar esse negócio. Não tem a ver com o contexto, mas tem a ver com a conduta. É interessante, irmãos, olhar para uma crise de uma igreja recém-formada, já vivendo a avareza. O esfriamento da fé. O Senhor está dizendo o seguinte, olha, vocês declaram, eu sou rico. Mas a riqueza que vocês carregam não muda nada. Mas nós somos ricos, não temos necessidade de nada. Mas o Senhor olha para a riqueza que você tem lá no banco e diz, olha, vocês são infelizes, são miseráveis, são pobres, são nus e são cegos. Laodiceia se vangloriava da sua medicina, porque por ter alto investimento, essa cidade desenvolveu um colírio chamado frígio, que se colocava nos olhos e pessoas que estavam cegas voltavam até a enxergar. Era um colírio sensacional, que o mundo inteiro ia lá comprar, gerando riqueza ainda mais para a área médica daquela geografia. E esse povo que usava esse pó, esse colírio nos olhos, não conseguiam ver a cegueira espiritual que carregavam.
Porque, irmão, Satanás vai nos cegar naquilo que é a nossa maior fortaleza. O que mais nos fortalece é a ferramenta que o diabo melhor tem para nos derrubar. É impressionante. Dou-te exemplos. O camarada está acima do peso, igual a mim, por exemplo, 17 quilos. Não ri não, que tem gente pior. Mas eu não posso me pegar pela referência ruim. Tem que pegar pela boa, né, meu amor? Eu tenho que perder. E é uma época boa fazer dieta no Natal, né, irmão? Que crente no Natal faz dieta mesmo. Pudim, está repreendido em nome de Jesus, pudim. Rabanada, passa de mim esse cálice. Chester, sangue de Jesus tem poder. É até difícil, né? Sobrou o quê? Arroz com passa. Irmão, ninguém gosta de arroz com passa. Só você que bota, ninguém gosta. Fala uma pesquisa lá, só quem faz arroz com passa gosta. Se não é você que faz, é só você que gosta. Seu marido vai ter uma conversa séria com você hoje. Vai falar assim, não ponha mais, ninguém gosta. Olha que coisa. O camarada vai para a academia, está 30 quilos acima do peso, ele fica bonitão. Aí ele começa forte, ele começa a postar foto. A varoa estava um pouquinho acima do excesso. E ela começa a calibrar os pneuzinhos e tal, porque até avião tem pneu, irmão, não tem jeito, tem que ter um pneu. E ela vai tirando e fica no jeito. Aí a roupa muda, o linguajar muda, as fotografias mudam, aquilo que era para ser saudável vira doença. Pessoas que passaram a idolatrar seu corpo, achando que porque agora tem um corpo bonito, quem não tem um corpo que definiu-se como padrão de beleza, está perdido. A avareza entra no nosso coração. Ah, é o carro que eu compro. Irmãos, separa um carro caro do lado de uma pessoa que tem um carro caindo aos pedaços, ela fala assim, já passei por essa fase, eu também falo isso muitas vezes. Mas às vezes a avareza do nosso coração é tão grande que nós achamos que aquele carro é a fonte da nossa vitória. É evidente, você tem que ter o melhor possível, você andar com o melhor dessa terra, comendo o melhor lugar, é claro. Mas se isso faz parte de um coração avarento, vai derrubar você. Ah, o emprego que eu tenho, o salário que eu ganho, a casa que eu moro, o lugar que eu estou. Irmãos, infelizmente, a avareza é a marma que o diabo teve para cegar Laodiceia. Ela era rica, mas era pobre. Tinha recurso, mas não tinha nada. É como aquele ditado que diz, a pessoa era tão pobre, que a única coisa que ela tinha era dinheiro. Eu me lembro de visitar um empresário muito bem sucedido na cidade que eu morava. O cara era uma sumidade de dinheiro, de grana, e aí marcou para fazer um atendimento, me convidou para tomar um café na casa dele. Ele botou, eu estava em jejum, irmão, é bom fazer essas coisas em jejum. O cara botou tanto troço na mesa, um monte de colher de posição diferente, que eu nem sei, ele também não sabe usar, mas botou. Eu cheguei lá, estou em jejum, só estou tomando água. Puxa, pastor, mandei fazer um negócio aqui, deixa aí, quer levar? Não, deixa aí, está todo mundo em jejum lá em casa. E oramos com ele, ele falou, pastor, sabe qual é a minha tristeza? É que eu fiquei rico e está tudo bem, mas as pessoas se aproximam de mim pelo que eu posso oferecer. Falei, bem-vindo à vida hipócrita do mundo. Aqueles amigos do passado, cadê eles? Eu me afastei deles. Para fator influência, cuidado com quem você anda. Você é resultado das 5 pessoas que você se comunica nos últimos 5 anos. O problema é o seguinte, eu também posso ser fator de influência para alguém que está sofrendo. Mas o que me fez me afastar dessas pessoas é o que me chama a atenção. A igreja de Laodiceia se vangloria por ela estar muito bem vestida. Mas a palavra do Senhor é, vende a tua riqueza e compra a veste branca. Não tem a ver com a cor da roupa, mas tem a ver com a pureza que ela carrega. Não tem a ver com a cor do vestuário, mas com o vestuário que denota uma vida de santidade. O Senhor está dizendo o seguinte, se você não andar em santidade, um dia a sua vergonha vai ser exposta. Se você não andar em santidade, um dia a sua vergonha vai ser exposta. Nós gostamos, irmãos, de arrotar, a palavra é ruim, mas gostamos de promover uma linguajar evangeliquez de santidade, onde todo mundo fica, uau, que cara crente, meu Deus, que mulher santa. Me lembro de um campeonato de futebol que fomos, e crente jogando bola, um negócio muito legal. Juntamos um grupo de crentes, fomos para um campeonato de futebol, onde o campo eram 11 jogadores na linha e um goleiro, 10 na linha e um goleiro. Então tínhamos que ter 30 pessoas, nós não tínhamos 30 jogadores na igreja. Juntamos um grupo, alugamos um ônibus, levamos 50 pessoas para jogar. Eu era goleiro reserva, graças a Deus não entrei, porque o gol do futebol de campo é muito grande. Ele começa aqui e vai lá no batel, então você não consegue defender uma bola. Eu não fui, eu fui só para poder participar. E o líder do nosso futebol, que era o técnico e capitão do time, falou, gente,
Vou falar aqui para vocês aqui, Wagner, eu era seminarista, olha aqui por nós, amém, Deus abençoe. Dá uma palavrinha antes. É um campeonato de crente. Por favor, vocês que não pertencem a igreja nenhuma, não pode fumar, não pode beber, não pode xingar palavrão, não pode estressar, não pode querer bater no adversário, não pode xingar o juiz. Combinado? Combinado. Então entenderam, ó, não pode xingar, não pode nada disso. O capitão, orei e fomos embora. Jogamos, perdemos o jogo e na volta o comentário era, nossa, o capitão xingou, bateu no juiz, bateu nos outros, o que mais se soltou foi ele. Eu falei assim, rapaz, deve estar endemoniado, não é possível. Ele bateu no juiz, eu nunca vi bater em juiz e pelada. Esse cara bateu. E a gente foi separar, ele queria bater na gente. Falei, rapaz, você está solto demais. Pensa, irmãos, nosso discurso não pode ser dissoante daquilo que vivemos. Nós não podemos apresentar uma cartilha santa, porque um dia alguém vai dizer, ó, estou esperando e não estou vendo isso. Esse moço foi um grande exemplo que eu vivi de ver de alguém que ensinou algo naquele veículo, ônibus, mas na hora que ele foi jogar, ele se travestiu de um satanás engarrafado. É estranho, irmãos, mas as pessoas cobram daquele que carrega a palavra da fé um comportamento de mais excelência. Então te aconselho a procurar e ler um livro, Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando? Porque ser santo no ambiente da fé é muito fácil, mas ser santo no ambiente onde ninguém está sentado à nossa mesa é o ambiente que nós mais precisamos caminhar debaixo do princípio do Senhor. É na hora em que todos que estão à nossa volta olham para nós, como o texto fala de Hebreus, com uma grande nuvem de testemunhas. Tem pessoas olhando o que estamos fazendo, o que estamos falando, o que estamos vestindo, como estamos procedendo, para decidirem se nós somos da fé ou não somos. O cidadão me procurou e falou, pastor, o motor do meu carro bateu, eu estou numa luta tremenda e aconteceu uma bênção de Deus. Falei, amém. Estou comprando um motor novo para colocar no carro. O que o senhor acha? Falei assim, falei, se fosse direito, você não me perguntava, mas vamos lá. Esse motor deve ser roubado, né? Ah, pastor, o dono nem sabe onde está mais, foi roubado há muito tempo. E você acha que um crente deve comprar um motor roubado de um carro e colocar no outro carro? Na Bíblia diz onde que não pode, pastor. Este já perdeu a fé. Porque ele está conseguindo não entender que o contexto está dizendo para ele, você tem que não pecar e, se possível, fugir da aparência do pecado. Agora a pergunta é, um cara que está vendendo um motor de carro pela metade do preço para botar no carro dele, esse motor é direito? Eu acho que não. É roubado. Não é? É, sei que é. Está roubando por quê? O outro me liga e fala, pastor, Deus abençoe esse ano. Vamos fazer um churrasco no final de ano na igreja, conseguir picanha a R$10. Foi prometido picanha barata, até agora só sobe, mas está tudo certo. Haverá um dia, assim vai, não é possível, vai acontecer alguma coisa. E aí, como é que é isso, varão? Não, é o seguinte, um amigo meu trabalha na fábrica, e aí ele consegue tirar alguns do lote lá, sem ninguém saber. Aí ele vende para a gente mais barato. Como eu falei que era para a igreja, fazer por R$10. Então fala para ele assim, ó, pega o nome dele, o telefone passa para a chefia para mandar prendê-lo. Porque essa picanha que é roubada lá, aumenta no preço final para eu que compro aqui. Eu estou sendo prejudicado pelo roubo dele. Ele, pastor, mas será que é tão grave? E ele era novo crente, chorou, pediu perdão, cancelou, que benção. Pastor, eu não sabia que era tudo bem, você está na fé, orientou, seguiu a vida. Mas quantas vezes, irmãos, nós estamos nos beneficiando de algo sabendo que estamos errados? Santidade é pagar um preço alto para fazer aquilo que a palavra nos ensina a fazer. Nós não vamos chegar nas mansões celestiais pagando o preço de lago de fogo ardente. Precisamos andar numa santidade total, ainda que se perca, porque o Evangelho tem a ver com isso. Quando se perde é que se ganha, quando que dá é que se recebe, quando morre é que se vive. O Evangelho é o contrário da lógica humana. Pastor, é difícil demais. Estou te avisando, é difícil demais. É difícil demais. E onde vem a recompensa? Se não aqui na terra, num lugar chamado Nova Jerusalém. É lá que a gente está apontando. Eu quero melhorar essa terra, eu também, estou atrás disso há muito tempo. Entretanto, eu preciso entender que eu não posso permitir que a nudez do meu pecado venha ficar escondida por uma veste bacana.
Eu não posso. A gente olha para aqueles manequins do shopping e tem lá um terno de 5 mil reais, 10 mil reais, um sapato de 4 mil reais, só que o manequim que está vestindo ele é de fibra, ele só está sustentando, não há vida sobre ele. Quanta gente na caminhada espiritual carrega um vestuário espiritual, mas não tem vida. É como um boneco de shopping. É fibra por dentro, não tem nada para oferecer, está oco, está vazio. A igreja em Laodiceia está ouvindo do Senhor o seguinte: ou entre em arrependimento ou não tem jeito. E aí a palavra do Senhor é: eis que estou à porta e bato. Essa mensagem não é para o ímpio. Essa mensagem não é para o pecador se arrepender, mas é para uma igreja se arrepender. Eu estou à porta batendo. Significa dizer, doutor Russell Shedd diz, se o Senhor está na porta batendo é porque o Senhor estava do lado de fora. Muitas igrejas, o Senhor está do lado de fora. Ele está fora batendo, tentando entrar. Deus quer entrar, mas não consegue, porque Ele está à porta, bate, e as pessoas não conseguem mais ouvir a batida, ou não dão importância à batida, e acabam não ouvindo a voz para abrir a porta. Essa é a crise. Irmãos, em vários ambientes, que se falou de fé no passado, hoje se apagou. Há um autor falando sobre avivamento que diz que os avivamentos duram aproximadamente 100 anos e depois que esse avivamento termina, entra-se numa gigante apostasia. E eu fui pesquisar alguns avivamentos, e é impressionante. Houve avivamento no século XVI, num lugar, 17 em outro, 18 em outro, século XIX em outro, século XX, apontou-se para o Brasil. Olha a apostasia que estamos passando hoje. Eu orava e ouvia assim, vamos orar para inserir crente na política, porque se o crente vai na política, o Brasil muda. E aí a gente orava e fazia campanha, vota no cara porque ele é crente, ele é servo do Senhor, aleluia, é diácono, é pastor, fulano de tal, é irmão Beltrano, é o cara eleito e é preso por lavar dinheiro. A bancada do crente está mais suja do que a bancada do outro lá, que também é muito suja, diga-se de passagem. Eu penso, Senhor, então não é lá, nós vamos botar o crente na mídia, na influência. Então um camarada era crente, foi fazer novela, e o camarada era crente, ele pregava Jesus na televisão, ele andava com a Bíblia na mão, ele falava dos outros. Hoje o camarada é defensor de uma causa contrária à palavra de Deus. Então não é lá na influência, lá não é lá também. Não, temos que botar no empresariado, porque se o empresário for crente, ele vai... E aí bota e o cara só nega imposto, vai, meu Deus, o que a gente faz? Não vai adiantar colocar pessoas estratégicas em lugares estratégicos se não houver um comprometimento interior dizendo, eu, onde quer que Deus me colocar, eu vou ser luz. Se eu for ser presidente, CEO da empresa, ou se eu vou ser o porteiro da empresa, eu serei um cara abençoador. Se eu for o gerente geral da operação, ou se eu for o estagiário, eu serei o abençoador. Aquele filme Até o Último Homem nos ensina isso. A trajetória do moço, que por não ter o entendimento de usar as armas, por entendimento de fé, ele apanha, sofre, quase morre. Mas há uma hora que a ordem é suba para matar o inimigo. E aí o comandante fala, temos que esperar só mais um pouquinho. Não, mas tem que matar agora, essa é a hora. Não, só, mas por que tem que parado? Porque o crente está orando. E o que é que... Deixa ele acabar de orar. Irmãos, o poder da sua vida como intercessor é muito maior do que a sua influência de caneta. Eu olho para pessoas, irmãos, que foram alcançadas fora do evangelho, fora da palavra, que impactam muito, mas eu olho para a moça que influenciou Naamã. Uma escrava, serva, que foi arrancada da sua parentela, levada para os sírios, foi colocada na casa do Naamã. A vida daquela moça é de escrava, mas ela caminha com compaixão, ela entendeu a palavra, ela entendeu o poder de Deus. E ela olha e fala assim, o meu senhor, Naamã, tivesse na frente do profeta lá em Israel, estava curado. Agora, eu pergunto, irmão, desde quando a palavra da empregada de que vai receber uma cura é importante? É importante a partir de... Essa moça tem uma caminhada de fé, uma caminhada de vida, onde as pessoas percebem, essa moça é diferente. E quando alguém diferente fala em nome de Deus, vamos ouvi-la. E esse homem Naamã sai com a sua comitiva, levando prata, ouro, tudo, e vai até a frente do profeta, é curado, volta para casa. Eu não sei como é que essa moça termina, mas eu sei uma coisa, um crente na posição elevadíssima vai ser uma grande influência, na posição menor vai ser uma grande influência. Não precisa Deus colocar no alto nem no baixo, seja fiel a Deus aonde você estiver, porque a promessa é, quando eu sou fiel no pouco, serei colocado no muito.
Testemunho para você, a última palavra de testemunho dessa manhã. Estava na Adonep, irmãos. Adonep é um negócio legal que você vai lá, só tem rico. Eu parei um Chevette 84, vazando óleo do lado de 2 Cherokee e fiquei, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. E aí meu Chevette tinha que empurrar, era um maestro, cada esquina era um concerto, era um problema. Estava eu lá. Peguei o envelope da Adonep para dar uma oferta de R$100. Começava com 3 milhões, 2 milhões, 1,5 milhão, 500 mil, 700, parava em 100 mil e outros. Eu guardei o envelope, guardei o dinheiro para não passar vergonha, para não dar trabalho, para ter que contabilizar R$100, porque eles não querem, só empresário muito rico. E os caras contando seus testemunhos, e eu vi um testemunho de um cidadão que montou uma empresa, depois de aposentado, para financiar missões. O objetivo dele era o seguinte, vou investir em missões. O valor dessa empresa, 10%, toda a arrecadação líquida, vou mandar para missões e tal. E além de dizimar na igreja, vou mandar para missões. E ele montou aquela empresa para atender a sua cidade. No final daquele ano, ele descobriu que ele atendia todo o seu estado. No final de 5 anos, ele atendia o Sudeste brasileiro. No final de 7 anos, ele estava atendendo todo o Brasil e já estava operando em países do Mercosul. Esse homem começou investindo R$10 mil em missões. E hoje ele investe a empresa, não ele, a empresa dele tem uma associação que abre igrejas em lugares onde o evangelho não chegou, no norte, no nordeste do Brasil e também em países fora do Brasil, onde o investimento já chega a R$1 bi por ano. Ele fala assim, essa empresa era só para investir em missões, porque um movimento de missões, faltou dinheiro, eu fiquei triste e comecei esse negócio. E a minha pergunta é a seguinte, como que esse Deus que tirou esse cara do pouco, colocou ele no muito, o levou para lá? Porque o coração dele foi junto. Laodiceia, o coração não se converteu por inteiro ao Senhor. Eu quero o céu, mas do meu jeito. Infelizmente não tem. É uma mudança. É sangrando. É gemendo. É chorando. É vivendo. Eu vejo o quanto Satanás vai nos oferecer uma outra alternativa, mas a nossa palavra final é, eu estou caminhando para o céu, não tenho tempo de olhar para o lado. Quantos pecados já nos ofereceram, quanto de prostituição jogaram sobre nós, quanto de erro já nos colocaram em nossas mãos, e nós decidimos, não, somos da fé, somos santos, mas não aceito, eu vou permanecer na fé. Laodiceia nos ensina sobre zelo e arrependimento. Ouviram a palavra do Senhor, e o que aconteceu? Não mudou em nada, essa igreja foi a primeira a ser destruída das outras 7. Os otomanos invadem a geografia e destroem toda a cidade de Laodiceia e ficam totalmente ruína. Não se fala mais do evangelho naquele lugar, naquele tempo, porque a igreja ela dobrou a aposta de permanecer presa à sua avareza e à sua luxúria e tudo aquilo que a palavra mandou que eles mudassem. A palavra do Senhor és rico, abastado, diz, não preciso de coisa alguma, mas não sabes que és infiel. Sim, miserável, pobre, cego, nu. Se a gente fizer um retrato da igreja brasileira, irmãos, o que encontraremos? Uma igreja da compaixão ou uma igreja da avareza? Se olharmos para o cenário do Oiapoque ao Chuí e fizermos um cenário panorâmico da igreja brasileira, qual carta o Senhor mandaria a ela? A de Filadélfia, a de Esmirna, a de Laodiceia, a de Sardes, a de Tiatira, a de Éfeso? Dr. Russell Shedd disse que Laodiceia é uma carta para esses dias, porque somos mais parecidos com a igreja que caiu do que com a igreja que está de pé. Ah, mas ele fez um estudo panorâmico do Brasil todo. Vamos olhar para nós, então. Se o Senhor mandasse nos fazer um raio-x, das 7 igrejas, qual nos parecemos mais? Vamos diminuir um pouco. Nossa família. Se o Senhor fizesse o raio-x da nossa família, com qual carta a nossa família se identifica mais? Diminua. Pente fino, homem a homem. Se o Senhor fizesse uma carta dessas 7, qual seria entregue para mim? Se é Laodiceia, eu preciso mudar muito, entrar em arrependimento e recomeçar tudo de novo. É uma análise que eu preciso fazer diária. As minhas obras não são quentes nem frias, porque eu me permito ser misturado com tudo aquilo
que o mundo me oferece. Eu consigo estar preso naquilo que eu carrego. E não importa se é recurso ou não. Eu estou me preocupando em ter nas mãos aquilo que não tem valor espiritual algum. Eu estou conseguindo ouvir o Senhor bater na porta. Eu estou conseguindo ver o Senhor bater a porta. Na minha mesa, na minha ceia de Natal. Quem será o primeiro a sentar na mesa? O Senhor ou a vida dos outros? O Senhor ou as minhas dores? O Senhor está à porta e bate. Se alguém ouvir a voz, abrir a porta, ele entra e está tudo resolvido. Mas se ele não entrar, vai permanecer lá por muitos anos, por muito tempo, bater na porta. Porque essa é a obra do Espírito Santo, de nos apontar o caminho da condenação, da justiça e do juízo. Quero que vocês coloquem os pés para a gente orar nessa manhã. E quero que você coloque sua vida diante do Senhor. Pastor, eu quero orar. Então, sim, ore. Eu quero entrar em arrependimento. Sim, entre. Eu quero entrar num tempo de zelo. Sim, faça. Irmãos, não há outra palavra para esse tempo, senão tempo de alinhamento. Deus tem alinhado a sua igreja no mundo inteiro. No Brasil inteiro. E no mundo todo. Nós estamos vivendo uma fase muito difícil na igreja mundial. Escute. A igreja no mundo cresce 1,8% ao ano. Enquanto outras religiões chegam a crescer 9%. 1,8% ao ano. No mundo, no planeta. O Brasil puxa a fila porque cresce 3%. E aí aconteceu um fenômeno que aconteceu na França, na Inglaterra, nos séculos passados. O número de pessoas que professam a fé, mas não caminham num corpo local. E o que aconteceu nesses países? Apostasia. Não, eu sou crente, mas eu não tenho corpo. Eu não consigo ver uma mão cortada sobreviver, só na família Adams. Não tem como. O corpo tem que ser totalmente ajustado. Eu fui jogar futebol na quinta-feira, para meu arrependimento, tomei uma joelhada no joelho. O irmão, o cara até me pediu perdão na hora, vou ter que trocar o caso da ceia com ele. Está doendo até agora. E olha que foi no joelho. Uma joelhada no joelho está doendo até agora. Satanás é sujo. Não foi você, não foi o outro. Satanás é sujo. Porque não foi um rapaz que foi culpado, claro, foi um acidente. Mas está doendo. Por quê? O corpo todo sente a dor. É assim que funciona. A apostasia está à nossa porta, irmãos. Pastor Márcio Valadão pegou num congresso há uns 10 anos atrás, dizendo: meu medo no Brasil não é que a gente cresça, é que a gente não perceba que estamos crescendo para fora, mas não para dentro. É impressionante o que um escritor no século XIX escreveu sobre avivamento, dizendo: o nosso medo é que a gente viva o que viveu os anos passados, das pessoas quererem Deus, buscarem Deus, mas não aceitarem a correção que Deus lhe propõe. Hoje, irmãos, o Senhor está nos chamando a um tempo de arrependimento, um tempo de mudança. Pastor, no que eu tenho que me arrepender? Simples. Sente na sua casa hoje, pegue um papel e uma caneta e anote tudo. Anote quem você é, faça um raio-x. Eu fiz aí uns exames esses dias e o médico faz um monte de exame e a gente olha tudo por dentro, e olha tudo e fala: está ótimo ou está ruim. Faça o exame. E fala: Espírito Santo, do que eu preciso melhorar, mudar? Se eu terminar 2026, igual eu estou terminando 25, vou terminar bem 26? Como eu não posso mais mudar 25, mude 26. Tempo de Deus, arrependimento, portas abertas, milagre, zelo. Feche seus olhos. Olha o Senhor. Tarefa de casa, hoje. Senhor, eu preciso entender o que eu posso fazer para ser um crente melhor. Que 2026 seja um ano de grandes frutos, grandes transformações. Onde eu posso mudar, Senhor? Deus está nos chamando para um tempo de mudança, arrependimento, transformação e restauração. Pai, nessa manhã, colocamos nossas vidas diante do Senhor. Não sabemos o que temos, Pai, para 26. Mas se terminar como 25, como será? O Senhor tem aprovado o nosso ano. O Senhor tem aprovado a nossa trajetória. O Senhor tem aprovado a nossa vida. Colocamos diante do Senhor nosso coração, para que o Senhor possa nos sondar, olhar o interior, fazer aquele exame, Deus, que vai lá no mais íntimo, mais profundo, onde há juntas e medulas, separação, alma e espírito, onde só a Tua palavra vai. Queremos hoje, Senhor, tomar uma decisão, hoje, de posicionamento. 2025 não pode terminar igual aos outros, podemos mudar hoje já. Mas queremos, Pai, ter um ciclo em 26 melhor do que o desse.
Que o Senhor fale conosco, nos constranja, nos molde, nos mude e cobre, Pai, do nosso interior, que jorrem rios de águas vivas, não contaminadas pelo mundo afora, de águas quentes ou frias, mas que sejamos, Pai, usados e ousados no Senhor e para o Senhor. Abençoe-nos, Pai. Guarda-nos, Espírito Santo, essa semana, e que possamos terminar esse ano, Pai, esse ano de 25, olhando para uma análise verdadeira do que o Senhor tem para nós, como homens e mulheres do Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Vá em paz. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor, você pode procurar um intercessor que está lá atrás de colete. E que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.